Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula aqui do professor Gutierre em Matemática para Concursos. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade condicional. Então pega caneta e papel e vamos embora para a aula. Não perde nenhum detalhe. Vamos embora. Na tela aqui para você, vamos falar do princípio básico do que é probabilidade condicional, né? Lembrando que toda probabilidade é aquilo que nós queremos que aconteça diante de todas as possibilidades. No caso da probabilidade condicional, todas as possibilidades que eu falei, ela tem uma parte reduzida por uma condição, ou seja, há uma condição prévia para que um segundo evento aconteça. Então, em outras palavras, né, a probabilidade de um certo evento A aconteça, sabendo que já aconteceu um outro evento B, tá? Em termos de fórmula, nós temos essa daqui, né? Que para saber a probabilidade de A sabendo que B já aconteceu, você dividir, né? O que eu quero que aconteça é que A e B tenham acontecido, certo? Os dois eventos aconteçam diante de um total de possibilidades reduzido, ou seja, qual é esse total de possibilidades? É a probabilidade desse evento B, que é esse evento prévio, né? Essa condição, ou em outras palavras também, essa informação privilegiada do que está acontecendo. Então, outro detalhe é o espaço amostral sendo reduzido. Como eu já mencionei, a probabilidade do evento prévio acontecer faz com que todas essas possibilidades reduzam-se para aquele evento. Então, quando esse evento acontece, ele reduz o espaço amostral, ou seja, as condições fazem que o evento principal aconteça diante de certos acontecimentos. Outra coisa que vai acontecer também é o conectivo I. Ele vai aparecer durante os nossos cálculos, que é quando nós precisamos multiplicar as probabilidades que foram envolvidas nas condições para que o resultado aconteça, né? O que a gente também pode chamar de evento composto, tá bom? Então, conhecimentos a se levar em conta. Você precisa saber para poder fazer esses tipos de cálculo, né? Algumas operações e simplificações com fração, ou seja, adicionar, subtrair frações, seja utilizando MMC, métodos como o método da borboleta, ou então outras maneiras de reescrever uma fração são importantíssimos. Multiplicação e divisão de frações, né? Lembrando que numa divisão de fração, por exemplo, para que você não esqueça, se eu quero dividir 3 quartos, seja dessa forma aqui, ó, por 1/3, para dividir isso daqui, eu tenho que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Multiplicar é bem mais tranquilo, né? Só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E aí nós vamos ter aqui, ó, 9/4. Então, para dividir uma fração por outra, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Uma outra maneira que isso pode se apresentar é da seguinte forma: é como se tivesse uma fração em cima da outra, assim, ó. Então, você já sabe que você vai repetir a primeira multiplicando pelo inverso da segunda fração, tá? Então, uma divisão de frações pode fazer assim, uma fração sobre a outra, tudo bem? Um outro conhecimento prévio importantíssimo é a combinação e o arranjo, ou seja, quando nós precisamos determinar o total de possibilidades, em alguns casos, ou esse evento prévio, né, que acontece, pode ser por meio de uma combinação de fatores, ou seja, temos um espaço amostral que precisamos combinar de 2 em 2, de 3 em 3, formando assim comissões, combinações, duplas, trios, quartetos, onde a mistura deles não vai gerar novas possibilidades. Essa é a combinação. Já o arranjo, nós temos que apenas multiplicar, né, o princípio da contagem, lembrando que se você trocar de lugar, aí vai gerar uma nova possibilidade. Então não precisa fazer nenhuma divisão naquele momento, né? Então combinação e arranjo é essencial você dar uma revisada depois que assistir esse vídeo ou então de maneira prévia, tudo bem? Outra coisa também são os conjuntos. Em alguns casos nós precisamos utilizar o diagrama de Venn para poder dar uma visualizada melhor e você conseguir interpretar o que está na tua frente, né? Então, os conjuntos podem facilitar muitas vezes para determinar quem é o espaço amostral ou de qual elemento estamos falando, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar alguns exemplos aqui para você entender como é que funciona então a probabilidade em probabilidades condicionais, tá? Ó, uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15. Então, ó, a princípio, esse daqui é o nosso espaço amostral inicial, né? São 15 bolas no total.
retira-se ao acaso uma bola dessa urna e vê-se que o número é maior que 6. Então, ó, temos então um evento prévio, um evento que antecede o objetivo da pergunta, que é esse daqui, ó. Vê-se que o número é maior do que 6, ou seja, aconteceu, tirou uma bola e esse número é maior do que 6. Esse é o evento prévio, que a gente pode chamar de evento B. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Aí vem a pergunta, né? Qual a probabilidade de que desse número ser múltiplo de 3? Nós queremos que o número seja múltiplo de 3, dado que, ou visto que, já saiu um número maior do que 6. Então, eu vou responder de duas formas essa questão aqui. A gente vai utilizar-se da fórmula e também utilizando a redução do espaço amostral, já que nós temos aí informações privilegiadas, que é o número ser maior do que 6. Então, da primeira forma é utilizando então a fórmula, né? A fórmula seria o seguinte: nós queremos a probabilidade de ser múltiplo de 3, visto que sai um número maior do que 6, tá certo? Então, vamos calcular isso daqui, ó. A primeira parte desse cálculo é colocar em cima aqui da fração a probabilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo, né? Ó, quais são, então, os números que são maiores do que 6? Os maiores do que 6 são estes daqui, ó. Nos números numerados de 1 a 15 serão 7, 8, 9, 10, 11, 12 até o 15, né? 13, 14, vou afastar um pouquinho, e o 15. Lembrando que quando se fala maior que, né, é a partir desse número, tá? Não utiliza-se o 6, a menos que a palavra fosse maior e igual a 6, tá? Então, esse aqui é o conjunto maior do que 6. E quais são os múltiplos de 3, no caso dos números de 1 a 15, né? Ó, são todos aqueles que fazem parte da tabuada do 3 a partir dali, né? O 0 contaria se estivesse junto nessas bolas numeradas, mas não está, então é a partir do 3 mesmo. 3, 6, 9, o 12 e o 15. Esse aqui, então, é o meu conjunto múltiplos de 3. Agora vamos calcular as probabilidades, né? Ó, quantos múltiplos de 3 eu tenho? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 múltiplos de 3. Ou seja, a probabilidade aqui de ser um múltiplo de 3 é de 5 sobre 15. E a probabilidade de ser um número maior do que 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números de um total de 15 bolas. Como eu quero que os dois aconteçam ao mesmo tempo aqui em cima, vai ficar da seguinte maneira, né? Ó, a gente vai multiplicar os dois. Eu quero que seja múltiplo de 3 e maior do que 6, né? Podemos simplificar aqui? Com certeza, né? Nós podemos simplificar da seguinte maneira, dividindo por 3, tanto em cima quanto embaixo. E nesse caso aqui, vou dividir por 5, tanto em cima quanto embaixo. Então, nós vamos ter aqui as frações. 1/3, tá? Dividindo aí 9 por 3 vai dar 3 e 15 por 3 vai dar 5. Então, 3 quintos, perdão. Enquanto aqui, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1 e 15 dividido por 5 vai dar 3. Esse sim é 1/3. Então, vamos ter que multiplicar 1/3 vezes 1 vezes 3 quintos aqui em cima. Ó. 1/3 vezes 3 quintos. Isso é a parte de cima, né? 1/3 vezes 3 quintos vai dar 3 quinzeavos. Dividido por a parte de baixo. E a parte de baixo é a probabilidade de acontecer o evento prévio, né? Ou seja, aquela informação privilegiada que eu coloquei ali de vermelho, né? Que é um número ser maior do que 6. E o número maior do que 6 ali é 9 quinzeavos ou 3 quintos. Eu vou deixar o 9 quinzeavos porque você vai ver uma pequena dica que eu vou te dar aqui numa divisão de frações. Ó, 9 quinzeavos. Normalmente, como eu expliquei mais acima, nós vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E o que é que vai acontecer? O 15 vai poder ser cortado com 15, porque na hora de inverter, vai ficar um 15 na parte de cima e um número 15 na parte de baixo, podendo assim ser cortado. Sobra o que então, Gutierrez? 3 nonos, que podem também ser simplificados como 1/3, tudo bem? Porque aqui divide por 3 e aqui também divide por 3, beleza? Essa é a primeira maneira de resolver, é utilizando a fórmula, onde na parte de cima nós colocamos a probabilidade dos dois eventos acontecerem, né? Um e o outro. E na parte de baixo, que seriam todas as possibilidades,
é um espaço reduzido, onde nós colocamos a probabilidade apenas do evento prévio acontecer, né? A informação privilegiada no nosso evento B. Agora eu vou realizar esse mesmo exemplo aqui, só que utilizando apenas a listagem. Olha só. E é uma maneira de fazer sem fórmula, e é aquela que você mais vai utilizar durante as questões, né? A gente utiliza principalmente a fórmula em questões mais difíceis. Mas olha só, o que é que eu posso fazer? Nós não queremos que reduzir então o espaço amostral, né? Toda probabilidade é o que eu quero sobre o que pode acontecer, o que eu quero e o que eu posso, né? Como uma boa frase que a gente sempre usa, né? Nossas mães sempre falaram: nem tudo que você quer, você pode. Então é o que eu quero sobre o que a gente pode acontecer, né? O que pode ter. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que seja um múltiplo de 3. Né? Qual a probabilidade de ser um múltiplo de 3? Mas esse múltiplo de 3 apenas dos números que são maiores do que 6. Então, ó, dentro das nossas possibilidades, né, ó, do nosso espaço amostral, nosso espaço amostral será apenas dos números maiores do que 6, que são esses aqui. Ó. Dentro das bolas enumeradas que foram mencionadas, quais são múltiplos de 3 dentro desse subconjunto aqui, que são os maiores do que 6. Ó. Nós temos aqui, então, um total de 9 números. Então, ó, nosso espaço amostral tem 9 elementos, tá certo? Então, ó, isso tudo aqui resulta em 9 elementos para o nosso novo espaço amostral, que foi reduzido devido a essa condição. Qual é a condição? Ser maior do que 6. Desses maiores que 6, quais deles são múltiplos de 3? Vou passar aqui um marca-texto, né? Ó. É o 9, o 12 e o 15. Temos apenas 3 opções favoráveis dentro de 9 elementos. Então, aquilo que é favorável fica em cima e o total de elementos fica embaixo. 3 nonos pode ser simplificado, não pode? Só dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Chegamos então na mesma resposta que acima, 1/3, tá vendo? Então a gente consegue resolver com uma simplicidade muito maior. Basta a gente reduzir o espaço amostral, que era de 1 a 15 e agora virou de 7 a 15. Dentro desse espaço amostral, quais deles nos favorecem? Apenas 3 elementos são múltiplos de 3, por isso 3 nonos. Deu para entender? Vamos ver então outro exemplo aqui utilizando esse mesmo método. Tá? Lança-se um par de dados. Se a soma dos dados é 8, ó, nós já temos aqui nossa redução de espaço amostral, ou que a gente também pode chamar de condição. Né? Ó, nossa condição da probabilidade condicional é essa. Qual a condição? Que seja uma soma igual a 8. Então, na soma de dois dados, quais são aquelas que somam 8? Nós podemos encontrar o lançamento do 6 e do 2, porque aí 6 mais 2 vai dar 8. A mesma coisa o contrário, né? No primeiro dado ser 2 e no segundo ser 6, certo? 2 mais 6, 8. Temos também o 5 com o 3 e o vice-versa também, é uma outra possibilidade, 3 e depois o 5. E temos também 4 e 4. E aí, nesse caso, a gente não precisa inverter, porque aí daria a mesma condição. Tá? Então, essa aqui é a nossa condição. Quantos elementos nós temos aqui no total? Temos aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 maneiras, ou 5 elementos. Esse é o nosso novo espaço amostral. O espaço amostral anterior seriam 36 combinações. Por quê? Nós temos lá ó, dois dados a serem lançados. O primeiro pode ter 6 e o segundo também podem ter 6 faces diferentes. Multiplicando os dois, dá 36 combinações diferentes aí entre as faces dos dados, já que eles foram lançados juntos. Tá? Mas nesse caso, ao invés de 36, serão apenas 5, porque a condição é essa, que os dados sejam de soma 8. Agora, qual a pergunta? Ó, calcule, então, a probabilidade de ocorrer a face 5 em algum deles. Então, nós temos quantas possibilidades com a face 5? Temos essa daqui e essa daqui. Então, nós temos apenas 2 possibilidades de um total de 5. Ó. 2 são favoráveis à nossa pergunta, ser face 5 em um dos dois dados. Então, 2/5 é a nossa resposta final. Essa é a probabilidade que estamos encontrando de 2/5. Podemos transformar em porcentagem? Com certeza. Para transformar isso em porcentagem, basta fazer essa fração de 100
multiplicado por 100. Então, 2 vezes 100 é 200. 200 dividido por 5 dá igual a 40. Então, 40% é a probabilidade de sair um número que tenha face 5 de um total de 5 elementos, né? Somados dão 8. Beleza? Então a condição é aquela ali. Destaque bem ela na pergunta e também destaque a frase onde indica qual probabilidade estamos procurando. A parte de cima é o que é favorável e a parte de baixo é todos os elementos dessa condição. Tudo bem? Vamos ver então os exercícios em concurso e ver como isso vai se desenrolar em diversas situações. Tudo bem? Primeira pergunta da IBFC, essa que foi da Polícia Civil da Bahia, e ela diz o seguinte, ó. Um delegado precisa analisar 16 inquéritos distintos. Até então, esse aqui seria o nosso espaço amostral inicial, né? Sendo 6 relacionados a roubo, vou aqui dar um destaque, tá? Ó, 6 são relacionados a roubo, 5 são relacionados à agressão e o restante é relacionado à pensão alimentícia. Ó. Como ele falou restante, vamos saber que restante é esse, né? Já que não é mencionado aqui numericamente. Vamos aqui indicar, ó, roubo são 6, agressão são 5. E como ele fala que o restante é relacionado à pensão, né? Não são 16 inquéritos, né? Então os de pensão alimentícia serão 16 menos 11, né? Já que aqui já foram 11 nos outros, né? 16 menos 11 vai dar igual a 5. Então 5 deles são sobre pensão alimentícia, tá certo? E aí vem a pergunta: nessas condições, a probabilidade desse delegado escolher somente um inquérito e ele ser relacionado esse ser relacionado a roubo, sabendo que esse inquérito não é a agressão. Ó, quando fala do sabendo, o sabendo é a nossa condição. Ó, sabendo que, ou dito que, ou visto que aconteceu, ou seja, nossa condição, que será o novo espaço amostral, é essa aqui, ó. Sabendo que esse inquérito não é sobre agressão. Então vamos lá, probabilidade de ser relacionado a roubo, dado que não é relacionado à agressão. Então vamos lá, no nosso espaço amostral nós teremos colocar apenas aqueles que não são relacionados a roubo. Aqui a nossa condição será o nosso espaço amostral. Então vamos lá, o que não é relacionado à agressão, nós temos aqui 6 com mais 5, são 11. Então, nosso denominador será 11, tá? Porque o total de possibilidades foi reduzido de 16 para 11, porque a gente quer apenas os que não são relacionados à agressão. E o que é favorável para a nossa probabilidade? O que é favorável é a primeira parte aqui, ó, favorável. É aquilo que é relacionado a roubo, né? Que são 6. Então, 6 sobre 11 é a nossa probabilidade. Mas as alternativas estão em porcentagem, então precisamos aqui calcular essa fração de um total de 100. Tá? 600 dividido por 11. 600 dividido por 11, vamos fazer aqui a divisão para nós vermos aqui em que número decimal isso vai dar, né? Então vamos lá, 600 dividido por 11. 60 dividido por 11 vai dar 5. 5 vezes 11 dá 55. Daqui a gente já pode saber qual é a alternativa, inclusive, né? Nem precisa terminar, já vai dar 55%, tá? Mas vou continuar aqui a divisão só para você ver. Vai sobrar 5. Aí vai descer o zero, 50 dividido para 11 vai dar 4, ó. 4 vezes 11, 44. E aí vai voltar a sobrar 6, o que significa que vai ter um número decimal e aí vai dar uma dízima periódica, né? Ó. Vai dar vírgula, aqui um zero, vai dar 5 de novo, aí 5 vezes 11, 55 e assim por diante. Então vai ficar 54,54, 54, 54, 54, tá? Arredondando, né, já que passou da metade, né, nos decimais, fica ali, ó, aproximadamente 55%, letra A. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Na probabilidade condicional, a condição determina o teu novo espaço amostral, enquanto os casos favoráveis são tirados do total. Segunda questão, questão da Sebrasp. E ela diz o seguinte, questão bastante grande, né? Vamos aqui analisar principalmente a pergunta principal, que está aqui embaixo, né? Ó, a partir das informações, é correto afirmar que um acidente de trabalho tenha ocorrido em certo dia. Então, ó, qual é a condição aqui? É que o acidente de trabalho tenha acontecido em um certo dia. E uma das obras da construtora em questão, a probabilidade, ó, agora a pergunta, qual a probabilidade
desse acidente ocorrer quando trabalhavam na obra uma equipe não treinada. Então, qual a probabilidade, caso acontecendo um acidente, encontre aí uma equipe que não esteja treinada, preparada para esse acidente? Queremos então discutir agora o nosso espaço amostral. Nosso espaço amostral é de a probabilidade de acontecer um acidente. E para acontecer esse acidente, né, vou colocar aqui a probabilidade de acontecer um acidente. A probabilidade de acontecer um acidente, vamos ler aqui na parte de cima. Diz o seguinte, a probabilidade aqui de uma equipe que trabalha ser uma equipe treinada é de 5%, ao passo que para a equipe ainda não treinada a probabilidade é de 10%. Nessa construtora, 80% das equipes foram treinadas em um programa de prevenção de acidentes. Então veja só, para uma equipe treinada, foram 80% das pessoas foram treinadas. Se acontecer o acidente, a probabilidade será de 5%. Ou, os conhecimentos aí sobre combinação, né? Ou, se a equipe não for treinada, ou seja, de 80%, são 20 que sobram que ficaram sem treino. Vezes 10%. Por quê? Porque 10% é a probabilidade de acontecer o acidente e cair na equipe não treinada, né? Então, 20% vezes 10%. Somando isso daqui, a gente vai ter o nosso novo espaço amostral, né? Nossa condição vai estar sendo cumprida, que é acontecer um acidente nesse dia, né? Então, vamos aqui, vou cortar apenas um zero, e aí, vamos sobrar o quê? 8 vezes 5 vai dar 40, né? Isso daqui, dá 40. E 10 vezes 100 vai dar 1.000. Mas aí eu vou poder cortar o zero do 40 com esse zero aqui de baixo, sobrando então 4%, tá? Então isso aqui vai ficar 4%, mais esses dois zeros vão embora com dois zeros aqui de baixo. 2 vezes 1 dá 2, e 10 vezes 10 vai dar 100, mais 2%. Então o total aqui é 6 sobre 100. Essa aqui é a probabilidade de acontecer um acidente, independente se seja com a equipe treinada ou não. Vamos então agora calcular a nossa probabilidade condicional, né? Aquilo que nós destacamos ali de laranja, né? Qual a probabilidade de um acidente acontecer numa equipe não treinada, visto que aconteceu um acidente, né? Que é o nosso espaço amostral, a nossa condição, né? Então vamos lá. Na parte de cima eu quero que tenha acontecido um acidente numa equipe não treinada, né? É toda essa parte aqui, 20 sobre 100 vezes 10 sobre 100. Tá certo? Aconteceu um acidente numa equipe não treinada. Dividido por simplesmente acontecer um acidente. Foi o que a gente acabou de calcular ali, 6%, tá? Na parte aqui de cima, dois zeros de cima vão embora com dois zeros de baixo. Ficando assim, 2% dividido por 6%. Como mencionado anteriormente, quando eu tenho uma divisão de frações e os denominadores são os mesmos, a gente pode simplesmente cancelá-los, né? Cortá-los e ele vai virar 1. O que é que nos sobra, então? 2/6. Como as alternativas estão todas em porcentagem, temos que calcular quanto é 2/6 em porcentagem, né? É só multiplicar isso aqui por 100. Posso simplificar, Gutierrez? Pode simplificar, né? O 2 e o 6 dividindo na metade, vai ficar aqui, 1/3. 1 em cima, 3 embaixo. Dividindo então, 1 vezes 100 é 100. 100 dividido para 3 dá aproximadamente 33,33%. E aí vamos às nossas alternativas, né? A única que compreende esse intervalo é aqui a letra C, superior ou igual a 30% e inferior a 40%. Tá? Então a letra D é a resposta correta, beleza? Então essa também não utilizamos fórmula, mas é como se nós tivéssemos feito com ela, só que de uma maneira melhor de se entender, né? Primeiro nós calculamos nosso novo espaço amostral, que vai ficar na parte de baixo, e em cima nós vamos calcular o quê? Aquilo que é favorável para a nossa probabilidade, tá certo? Vamos para a próxima questão. A número 3 da Sesgran Rio diz o seguinte: em um grupo formado por 20 mulheres e 10 homens, há apenas 12 mulheres e 8 homens com mais de 21 anos. Duas pessoas do grupo foram escolhidas ao acaso. Então, nossa escolha aqui são de duas pessoas. Se ambas tiverem mais de 21 anos, então essa aqui é a nossa condição, né? Nossa condição é que se ambas tiverem mais de 21 anos, então a pergunta é:
qual a probabilidade de elas terem sexos diferentes. Então, qual a probabilidade de elas serem de sexos diferentes. Então, vamos lá. Vamos usar um pouquinho de conhecimento aqui relacionado à combinação, né? Nós queremos escolher duas pessoas, né? Ó, um homem e vezes uma mulher. Ou pode ser o seguinte, né? Nós podemos escolher uma mulher multiplicado pela escolha de um homem, tá bom? Visto que agora o nosso espaço amostral será reduzido, ó, só com pessoas que têm mais de 21 anos, né? Então, ó, 12 mulheres e 8 homens, tá? Não vamos utilizar ali 30 no total, né? Vamos utilizar 20, ó. Nosso espaço amostral é apenas com 20 elementos, porque apenas 20 pessoas têm mais de 21 anos, 12 mulheres e 8 homens. Agora vamos às escolhas, né? Ó, homens, nós temos o que de escolha, né? Nós podemos escolher aqui nesse caso, 8 homens de um total de 20 pessoas. Já as mulheres, na hora de escolher, né? Nós vamos escolher aqui entre 12 mulheres, só que ao invés de 20 elementos, serão 19. Por que 19? Porque já foi escolhido um homem, né? Já foi escolhido uma pessoa. Esses 20 elementos aí são total de pessoas, tá? Então, se 20 já foi escolhido um homem, sobra 19 pessoas. Tá? Qual é o total aqui? A gente pode simplificar, né? Ó, simplificando o 8 e o 20, dividindo ambos por 4, nós vamos ter o seguinte, 2 quintos, né? Dividindo ali por 4. O 12 e o 19 não dá para mexer muito, mas a gente tem o seguinte, ó, 2 vezes 12 vai dar 24, e 5 vezes 19, né? Uma dica para você fazer multiplicar a posição por 5 é multiplicar por 10, tá? Ó, 190. E aí você corta na metade. A metade de 190 será 95. Agora, a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. Ou vai significar que a gente vai somar, tá? Então, no final das contas, ó, 24 sobre 95 será somado mais o que a gente vai alcançar aqui embaixo, tá? Então, ó, mulheres. Agora temos 12 mulheres de um total de 20 pessoas. E se for escolher um homem em segundo lugar, temos 8 homens, mas de um total agora de 19 pessoas. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Já que estão sendo multiplicadas, ó, eu posso simplificar da seguinte maneira. Ó. Se eu dividir o 12 e o 2 por 4, vai ficar 3 quintos. E aí olha o que vai acontecer. Ó. 3 vezes 8 também é 24. E 5 vezes 19 já fizemos ali, dá 95. Então, ó, somando 24,95 avos com 24,95 avos, nós só somamos a parte de cima e conservamos o nosso denominador, né? Ó, o ou aqui está presente, que é nesse caso, porque pode ser homem e mulher, ou mulher depois um homem. 24 mais 24 dá 48. 48 de um total de 95. Mas não tem nenhuma alternativa relacionada a isso, né? Normalmente a gente simplificaria os valores aqui, né? Eu tentaria simplificar aí por 3 ou por 5, mas nesse caso nós vamos ampliar ao invés de reduzir a nossa fração, né? Ó, a fração não compreende ali, só tem frações com denominadores maiores, né? Então a gente vai multiplicar isso daqui. Vamos tentar por 2? Esse aqui é o mais tranquilo de se fazer, né? Multiplicar por 2 para ter uma fração equivalente. Então, o dobro de 95 é 190. E o dobro de 48 vai dar 96. Agora sim, ó, 96 sobre 190 dá ali a letra A. E aí chegamos então na nossa resposta. Então, observe que aqui alguns conhecimentos de análise combinatória vão nos ajudar sim a resolver esse caso. Porque nós queríamos escolher um homem e uma mulher, ou o contrário, né? O importante é que sejam de sexos diferentes. Calculamos assim a probabilidade condicional de isso acontecer, visto que são maiores de 21 anos. Beleza? Vamos para a próxima. Instituto Consulpan diz o seguinte: a proprietária de uma loja decidiu premiar suas clientes para comemorar os 10 anos do funcionamento da sua loja. Para isso, ela encomendou 100 raspadinhas. Então, esses 100 raspadinhas aqui, ó, é o nosso inicial espaço amostral, né? Vamos saber se ele vai ser modificado ou não, tá bom? Dentre as quais 5 estavam premiadas. Então, ó, delas, 5 estão premiadas com vale compras de sua loja. A primeira cliente a participar dessa premiação retirou de uma caixa sucessivamente o que? 2 raspadinhas. Então, ó, vamos fazer aqueles tracinhos aqui. Ó. Ela retirou aqui 2 raspadinhas. Tirou a primeira e, né, multiplicando,
depois tirou a segunda sucessivamente e sem repetição, sem colocar de volta, né? Qual a probabilidade de ela ter retirado duas raspadinhas premiadas? Então a pergunta principal é a probabilidade, está aqui embaixo, ó, de ter sido duas raspadinhas premiadas. Então vamos lá, na primeira escolha, ela tem ali apenas 5 premiadas, tá? Então ela vai ter que escolher, tem que ser uma dessas 5, de um total de 100. E aí vem nossa probabilidade condicional agora, né? Ó, porque após retirar essa primeira e ela ter sido premiada, a segunda serão apenas 4 raspadinhas e o total não será mais 100, será 99, porque você já retirou uma desses bilhetes, independente dele ser premiado ou não, tá? Então, multiplicando os dois, ó, eu quero que as duas coisas aconteçam, né? Então, 5 vezes 4 vai dar 20, e 100 vezes 99 é a mesma coisa que pegar o 99 e acrescentar mais dois zerinhos. Podemos cortar um? Podemos. 2 sobre 990 pode ser simplificado por 2, dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 990 dividido pela metade vai dar aí, ó, 495, respeitando então a resposta da letra B, ó, 495. Vamos então agora para a próxima questão, número 5, da Selecom 2024. Diz o seguinte: em um armário estão guardadas latas de tamanho e formatos iguais. Essas latas contêm ou ervilhas, ou milho, ou salsichas. Então tem 3 elementos aí. Sabendo que 1/4 dessas latas contém ervilhas, então ó, já tem até a probabilidade aí, se eu retirasse ao acaso uma dessas latas, dela ser do tipo ervilha, né? Então, ó, ervilha, vamos colocar aqui, ó, com E. Ervilha é 1/4. 1/3 contém milho, então o milho já vai ser 1/3. E 15 latas, olha, veio em forma de número, né? São salsichas. Então as salsichas S são 15 latas. Eu vou colocar um pouquinho mais afastado, porque nós precisamos saber então aí a probabilidade delas, tá? Então 15 latas são de salsicha. Escolhendo se ao acaso duas latas, vamos escolher duas, ó, uma e a outra. Sem reposição, qual a probabilidade de ambas? A probabilidade é de que de ambas conterem salsichas, tá certo? Então nós queremos que ambas sejam salsichas, tá? Então precisamos saber aqui a fração da salsicha, tá? Saber quantas, né? Sabemos que são 15 logo no início, mas depois vai virar 14, né? Porque queremos escolher a primeira seja de salsicha e a segunda também seja salsicha, tá? Mas já escolheu uma, por isso subtrai. Falta o denominador, que é o quê? A probabilidade condicional, né? Qual é a condição nesse caso? Nós queremos que sejam salsichas e está faltando o espaço amostral. Então, para saber o espaço amostral, é o total de possibilidades dessas latas, tá? Como é que a gente resolve isso? Ó, primeiro, 15 latas representa que fração? Se nós somarmos aqui as ervilhas e o milho, essas duas frações aqui, ó, 1/4, vou fazer aqui no cantinho, ó, 1/4 mais 1/3. Como é que a gente soma isso? Eu gosto de usar o efeito borboleta, né? Que a gente multiplica aqui os denominadores, ó, 3 vezes 4 dá 12. E aí depois a gente multiplica cruzado, assim, ó, dessa forma. Ó, 1 vezes 3 e 1 vezes 4. Coloca lá em cima. 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 4 dá 4. Então, ó, 3/4, 3 mais 4 vai dar 7 sobre 12. Tá certo? Então, nós temos aqui que 3/12 é o equivalente aqui, né, às ervilhas, 3/12. E o milho é 4/12. Enquanto as salsichas é o que sobra, né? Ó, de 7 para 15 já são 8. Mas o que nós queremos é o total, né? Então, qual é o total nesse caso? Qualquer uma das frações pode fazer você chegar ao total, né? O importante é o seguinte: já que eu tenho a informação das salsichas, vamos por ela. 15 latas representam, então, o que sobrou aí dessa fração. Então, como 15 latas representam 5/12, então vamos pensar, divide esses 15 por 5. Dividindo os 15 por 5, a gente vai ter o quê? 1/12, né? Porque 5/12 é 15 latas, então apenas 1/12 vai dar o quê? Vai dar 3 latas, tá? 3 latas representam a fração 1/12. Calma, Gutierrez, não estou entendendo o que isso vai chegar. Observa. Agora que eu sei quanto é 1/12, para saber o total, né, 12 de 12, né, nessa fração para formar um inteiro,
fica 12 sobre 12. Então, 1 dozeavos é 3 latas. Agora multiplica 3 12 vezes, né? Ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 vezes 12 vai dar 36. Então, 36 é o nosso espaço amostral. Eu vou só afastar aqui essa adição aqui de frações para que a gente não atrapalhe na nossa conta principal. Como foi retirada uma lata de salsicha, vai ficar 35 aqui na segunda fração, tá? Então, probabilidade de ser de salsicha ao retirar uma lata ao acaso desse conjunto será isso daí, ó. Tirar 2 latas e ambas serem de salsicha. 15,36 avos vezes 14,35 avos. Então, mais uma vez, vou deixar aqui anotado para você ficar aí no PDF bonitinho, da onde eu tirei essa conta dos nossos 12 dozeavos, né? Se 1 dozeavos é 3 latas, logo 3 vezes 12, que é 36, é o nosso total de latas. E esse total de latas é o quê? Por que eu multipliquei por 12? Porque é para completar um inteiro, né? 12 sobre 12, né? 12 dozeavos. E assim a gente ter o nosso total, beleza? Agora falta só calcular nossa probabilidade principal, essa que está aqui no meio, que é só multiplicar e simplificar se preciso e se ficar também mais fácil. É o que nós vamos fazer, né? Eu vou só aumentar aqui a espessura. Então vamos lá. Para simplificar isso aqui, nós podemos simplificar o 15 e o 35, dividindo ambos por 5, ficando 3 aqui e 7 aqui embaixo. Uma outra forma também é dividindo aqui o 14 e o 36 por 2, né? Ó, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 18. Agora nós temos 3 sobre 18 e 7 sobre 7. Olha como vai ficar mais simples ainda. Nós podemos simplificar o 3 e o 18, né? Para você não se enrolar, eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 18 vezes 7 sobre 7. 7 sobre 7 não é um inteiro? Então isso aqui tudinho, ó, vai virar um inteiro. E 3 sobre 18 pode ser simplificado? Pode. Se eu dividir ambos por 3, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, nossa resposta final é 1 sexto, né? 1 vezes 1 e 6 vezes 1 vai dar 1 sexto, tá bom? 1 sexto vai dar que fração daquelas ali, né? Ainda tem essa. A gente tem que multiplicar isso aqui por 100 para saber a porcentagem, né? Vezes 100 vai ficar 100 dividido para 6, que é você dividir por 2 e depois por 3. Ó, dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 3 vai dar ali aproximadamente 17%. Porque isso aqui vai dar o resultado de 16,66666%. Resultando, então, num arredondamento, que é o mais próximo, né? Está mais próximo de 17 do que de 15. Então, veja só, foi um trabalho um pouco árduo, porque tivemos algumas operações com frações para saber. A primeira delas, para saber aí que fração representa essas latas, né? 5 dozeavos, somando as outras e trocando elas pelo total. Depois que sabemos quantas latas representa 1 dozeavos, o total é multiplicar por 12, dando 36 o total de latas, que é o nosso espaço amostral usado na probabilidade, beleza? Então vamos lá para número 6, ó. Ela diz o seguinte: qual a probabilidade do evento descrito ocorrer? Então, que evento é esse? Suponha que Ana retira um par de meias de forma aleatória e ao perceber que não são meias azuis. Então, nossa condição é retirar um par de meias e elas não são azuis, tá? Ela faz uma outra retirada, mas sem devolver o primeiro para a gaveta. Na segunda retirada, Ana obtém, então, um par de meias na cor desejada. Então, ó, queremos qual a probabilidade disso acontecer, né? De a primeira não ser azul e a segunda ser da cor desejada, né? Então vamos lá. Ana guarda todas as suas meias em uma única gaveta. Ela possui 4 pares de meias azuis. Vamos aqui ilustrar coloridamente, né? Ó. A azul são 3 pares. 4 pares, né, de meias azuis. De pares de meias vermelhas já são 3 pares, né? Ó. E 3 pares são de meias brancas. As meias brancas eu vou utilizar aqui a caneta preta, tá bom? Meias brancas são ali, ó, 5 pares de meias brancas. E 10 pares de meias estampadas, né? Então, as estampadas eu vou utilizar aqui o laranja, tá? Estampadas são um total de 10, tá certo? Todas as informações, ó, vão daqui até aqui, ó. Ao pegar suas meias pela manhã, nem sempre Ana consegue ver com claridade os objetos na gaveta. E às vezes pega meias de forma aleatória.
Em certa manhã, Ana deseja vestir meias na cor azul. Então, a primeira probabilidade, nós queremos aqui ó, saber da primeira retirada e a segunda. A primeira, ela não é azul, né? Ó, a primeira vez que ela tira ali não é azul. Então vamos saber quantas não são azuis. Qual é o que é favorável para a gente, né? Ó, não ser azul é um total ó, de 10, 15, 18. Então tem 18 meias que não são azuis. De um total de quantas meias, né? Ó, 10 com mais 18 com mais 4 dá 22. Então, ó, 18 sobre 22 é a primeira probabilidade, né? Ao retirar um par de meia e ele não ser azul do total de meias que é 22. Agora, ao retirar o próximo par de meias, o nosso espaço amostral vai diminuir em um par, né? Em vez de 22, serão 21 pares. E agora queremos sim que seja azul. Quantas são azuis? 4, né? Ó, azul. E aqui é não azul, né? Não ser azul, tá certo? E agora basta multiplicar essas duas probabilidades e a gente terá então esse nosso novo evento, né? Podemos simplificar? Podemos simplificar, né? Ó, vamos simplificar aqui ó, o 22 e o 18, dividindo aqui ambos por 2. Mas eu acho que eu vou achar uma maneira mais diferente, ó, o 22 e o 4, tá certo? Dividindo por 2. Então aqui vai ficar 2 em cima e aqui vai ficar 11 embaixo. Tudo bem? Agora o 18 e o 21 eu vou fazer também a mesma coisa, porque eu vi que eles podem ser divididos por 3, tá? Então na tabuada do 3. Então 3 vezes 6 vai dar 18 e 3 vezes 7 que vai dar 21. Agora sim vai ficar mais fácil de multiplicar, né? Ó, multiplicando os de cima, 6 vezes 2 vai dar 12. E multiplicando os de baixo, 11 vezes 7 dá 77. Então resultando na nossa resposta 12,77 avos, que é a letra C. Tudo bem? Então veja aí como nós reduzindo o espaço amostral ficamos com um cálculo um pouco mais simples de entender. Mas como eu falei, simplificação e operações com frações são essenciais na hora de resolver essas contas, beleza? Então, preste bem atenção nesse tipo de cálculo, nessas operações e também na interpretação. A probabilidade condicional sempre estabelece uma condição que será o seu espaço amostral novo e vai também estabelecer algo que pode acontecer diante de opções favoráveis, do mesmo jeito que a probabilidade tradicional. Mas essa condição é essencial para reduzir o teu espaço amostral e chegar na resposta de maneira adequada. Fique atento então em cada detalhe, leia sempre a pergunta principal e volte quando possível. Assista esse vídeo várias vezes para que você possa reproduzir e fazer isso em outras questões. Aqui embaixo vai estar o PDF para que você possa acompanhar tudo que eu fiz aqui de forma aí no seu celular ou no seu computador. Até uma próxima aula, tenha um bom raciocínio e ótimos exercícios.